sabe como viver em comunidade? Sabe o que é comunidade? Comunidade foi um dos primeiros frutos de Pentecostes. Deus é uma comunidade. O Pai que cria, o Filho que salva, o Espírito Santo que santifica. Um elo de amor que os une. Um só Deus. Deus, comunidade, se projeta no homem e cria o homem também em comunidade. Nós nascemos numa comunidade que é a família. E o homem só se desenvolve, amadurece no meio de uma comunidade. Então podemos dizer também que a comunidade é como um edifício, em que as pedras são colocadas uma perto da outra, sobreposta à outra, todas ligadas pelo cimento, o cimento da caridade. E a pedra angular é Jesus Cristo. Quando nós lemos o capítulo 2, versículo 42 e seguintes, de Atos dos Apóstolos, nós vemos uma perfeita descrição de como eram as primeiras comunidades. Vale a pena tirarmos conclusões desta meditação. Diz assim o texto: perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum. Então a comunidade deve ser estável. Eles perseveravam nas normas que os apóstolos haviam deixado, como também nos ensinamentos dos apóstolos. E viviam em comum também na fração do pão e nas orações. O que sustenta uma comunidade para poder vencer a aversão, mágoa, tristeza, é a oração, é a fração do pão, isto é, a comunhão. É o Senhor que dá forças, porque o amor que une os membros da comunidade não é um simples amor humano. Infelizmente, nós nos deixamos levar pela simpatia e pela antipatia. Muitas vezes, quando um defeito nosso é projetado no outro, vem uma antipatia. Ou, às vezes, uma simpatia quando o outro nos parece agradável. Isso são sentimentos humanos, mas o que unia os apóstolos era realmente o dom do amor, o Espírito Santo. E também eles haviam dado adesão a Jesus Cristo. O coração de cada um deles, dos primeiros cristãos, estava unido profundamente a Jesus Cristo. Por isso eles viam as outras pessoas, os outros que conviviam com eles em comunidade, como seus irmãos em Jesus Cristo, filhos do mesmo Pai. Continuando a leitura, nós vemos que de todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Vivendo assim, numa união tão grande com Jesus Cristo e entre si, pelo poder do Espírito Santo, os primeiros cristãos operavam com poder. Havia curas, milagres entre eles. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. É fácil falar viver unidos, mas realmente, para viver unido, é necessário uma passagem da morte para a vida. É preciso morrer a simpatia, a antipatia, a inveja, a crítica, a tudo aquilo que são obras da carne. Evitar de falar mal da pessoa, na ausência da pessoa, ou por trás da pessoa, mas ter um ambiente de franqueza, de harmonia, de tal maneira que se um irmão tiver alguma coisa contra o outro, fale diretamente com o outro. Isto é viver em comunidade. Fale num tom de amor, não como crítica, mas como quem está convidando o outro a uma melhora ou então a um perdão. Então o perdão estava no centro da comunidade. Nós sabemos que perdoar não é fácil, mas entre os primeiros cristãos que tinham que enfrentar tantas dificuldades, o perdão estava entre eles. Sabiam perdoar-se mutuamente e viver a caridade
Como São Paulo fala em Coríntios, a caridade é bondosa, a caridade é paciente, é benigna, a caridade tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Esta é uma qualidade para que se possa viver em comunidade. Realmente, esta qualidade exige a morte de nós mesmos, porque muitas vezes não é fácil. A simpatia e a antipatia são coisas muito naturais e brotam sem nós mesmos termos consciência disso. Então, para vencer isso e superar e querer bem a outra pessoa, é preciso realmente o dom do Espírito Santo, que é derramado no coração, e do coração de cada um flui para o coração do outro irmão, de tal maneira que eles formam um só coração e uma só alma. Diz também o texto: vendiam as suas propriedades e seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Então, eles vendiam suas propriedades, não porque achavam que os outros precisavam de uma esmola, estavam na miséria, mas porque, estando unidos a Jesus Cristo, eles não precisavam mais das coisas da terra. A eles não cabia muito apegar-se às coisas da terra. Então, eles vendiam suas propriedades e repartiam seus bens entre os irmãos, de tal maneira que não havia necessitado entre eles. Eles sentiam isso como uma obrigação, uma vez que Jesus era o grande tesouro da vida deles. É como diz São Paulo, em Filipenses: eu sou fariseu, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, mas tudo que para mim era vantagens, considerei perda por Cristo. Ó Senhor, Tu sabes que não é fácil viver em comunidade, principalmente praticando essa grande virtude da caridade. Nós Te pedimos, Senhor, dá-nos a graça de que possamos nos exercitar dia a dia numa verdadeira simpatia sob a ação do Espírito Santo com nossos irmãos, sendo francos com eles e formando com eles um só coração e uma só alma, para que comunidade não seja apenas um nome, mas seja uma realidade. Você está contente com aquilo que passa na televisão brasileira? E isto faz bem para a sua família? Seja sócio da Associação do Senhor Jesus. Veja como é fácil. Escreva para a Caixa Postal 1750, CEP 13001970 ou ligue no horário comercial para 019-871-3422. A Associação do Senhor Jesus e você, juntos, levando a boa nova para o Brasil e o mundo. Muito obrigado. O livro de cânticos Louvemos o Senhor, edição 97, está dando prêmios para você. Basta preencher a ficha que está dentro do livrinho com seu nome e endereço respondendo à pergunta: qual é o maior programa de evangelização pela TV em todo o mundo? Aí é só enviar o seu cupom para a Associação do Senhor Jesus e concorrer a 10 fitas de desenho animado sorteadas todo domingo no programa Louvemos o Senhor. Louvemos o Senhor 97. Se cantar traz felicidade, imagine ganhar 10 fitas, hein?
Então, como nós vimos, a comunidade é um agrupamento estável, seguindo certas normas, fraterno, orgânico. Quer dizer, cada pessoa tem a sua função e, tendo a sua função, colabora com a função do outro, como é apresentado quando São Paulo fala do corpo de Cristo. Um é o pé, outro é mão, outro é braço, mas todas as funções no corpo são importantes, assim também na comunidade. Continuando a nossa reflexão, nós lemos: unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Aqui é uma prova de que eles não se separavam dos outros irmãos que ainda não haviam aceitado Jesus Cristo. Eles frequentavam o templo. Nas casas, eles repartiam o pão, celebravam a Eucaristia, mas frequentavam todos os dias o templo. Por isso, daqui deduzimos como a oração é importante para manter uma comunidade unida, ajudando a vencer as diferenças, as dificuldades e fazendo com que realmente todos possam ter o mesmo objetivo. Isso é muito importante, porque se numa comunidade um tem um objetivo, outro tem outro objetivo, não vai haver uma coesão. É preciso não só estar todos unidos a Jesus Cristo, mas que todos tenham o mesmo objetivo. E se algum tem um desejo, mas que difere do conjunto, deve renunciar a isto, para ter com os irmãos o mesmo objetivo. Os primeiros cristãos tinham como objetivo conquistar outros para o cristianismo, dar testemunho de vida. É por isso que chegavam até o martírio. Continuando a nossa reflexão, partiam o pão nas casas e tomavam comida com alegria e singeleza de coração. Então, esse partir o pão nas casas significava a ceia do Senhor, a missa que nós temos hoje, que eles celebravam. Mas depois também levavam alimentos, repartiam com os irmãos que não tinham com o que se alimentar. E por isso viviam na alegria. Pensando bem, esses cristãos estavam constantemente expostos a morrer no Coliseu, a morrer comido pelas feras, mas assim mesmo era a grande alegria que reinava em seus corações. Por quê? Porque todos estavam unidos a Jesus Cristo, e porque unidos a Jesus Cristo, estavam também unidos entre si. Era o amor ágape, o amor caridade que unia esses cristãos. E louvavam a Deus, cativando a simpatia de todo o povo. Eles louvavam a Deus. A sua confiança em Deus era muito grande. Eles esperavam a próxima vinda de Jesus Cristo. Por isso louvavam a Deus e viviam sempre em constante alegria, como diz aqui o texto. E atraíam a simpatia de todo o povo. Aqueles que observavam os cristãos unidos, apesar de tanta perseguição, se simpatizavam com eles. Foi por isso que o número de cristãos ia aumentando cada vez mais, o número de comunidades também ia aumentando, de tal maneira que o cristianismo, através dos apóstolos e daqueles primeiros cristãos que não tinham tão grande cultura, se espalhou rapidamente pelo resto do mundo. Olhe o valor de uma comunidade. Pelos seus frutos nós percebemos como a comunidade dos primeiros cristãos era uma comunidade segundo a vontade de Deus, unidos a Jesus Cristo, amando-se profundamente uns aos outros, uma verdadeira comunidade. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Diante daquele amor que unia os primeiros cristãos, o Senhor cada dia mais lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Então, muitos outros ficavam tocados pela vida de união, vida real de união que havia entre eles e tinham também vontade de participar dessa vida e formar com eles uma comunidade. Então, daí nós concluímos, a comunidade é um edifício que tem como pedra angular Jesus Cristo. Um edifício cujas pedras que formam esse edifício
são unidas pela caridade. É como um corpo, a comunidade, um agrupamento estável, seguindo as normas da igreja, fraterno, tendo uma opção real por Jesus Cristo, em objetivo comum. Será que essas comunidades eram só dos primeiros tempos? Não, nós sabemos que no correr da história da igreja surgiram muitas e muitas comunidades. Infelizmente, no tempo de Constantino, entrou o relaxamento, a degradação, e muitos deixaram o cristianismo ou viviam muito mal o cristianismo. Apesar disso, surgiram muitas comunidades de cristãos que viviam como os primeiros cristãos, assim unidos, tendo tudo em comum e tendo um objetivo comum. E tinham também alguém que coordenava essa comunidade. E a pessoa que coordenava essa comunidade era o superior daquela comunidade, o coordenador da comunidade, mas um coordenador cuja atividade, cujas atitudes eram mais de serviço. O coordenador ajudava a fazer com que os dons que os membros tinham logo viessem à tona e eles pudessem crescer cada vez mais e atrair a simpatia do povo. Isso, no correr da história da igreja até os nossos dias, nós vemos como surgiram tantas e tantas congregações, formando comunidades. E essas comunidades, quanto mais unidos estiverem a Jesus Cristo, mais amor haverá entre os seus membros, porque é o Espírito Santo que une os membros da comunidade. Nós vemos que Jesus Cristo, ele tinha um grupo de apóstolos. Talvez ele pudesse querer um grupo de apóstolos, não como aqueles pescadores, brigavam tantas vezes, queriam um estar à direita, outro à esquerda do Senhor. Mas Jesus aceitou aqueles que o Pai lhes confiou. E com aquele grupo de apóstolos, o cristianismo, perseguido como estava, se difundiu pelo mundo inteiro. Hoje a religião é católica, apostólica romana, porque está espalhada pelo mundo todo. Tudo isso a partir de uma comunidade em que cristãos viviam em comum e amavam-se mutuamente, aderindo profundamente a Jesus Cristo, colocando Jesus Cristo como verdadeiro Senhor das suas vidas. Nós também pedimos ao Senhor a grande graça de que nós possamos ter nos dias de hoje verdadeiras comunidades. Nós temos paróquias, mas nas paróquias muitas vezes as pessoas não se conhecem, apenas se encontram no momento da missa como para cumprir uma obrigação e partindo dali mal se cumprimentam. Então essa estrutura de paróquia devagarinho está sendo substituída por comunidades. Nós ouvimos falar em comunidades eclesiais de base, comunidades de grupos de oração, diversos tipos de comunidade. O importante é que todos os membros dessas comunidades deem a sua adesão profunda a Jesus Cristo e ame-se realmente. Como novamente eu falo, amar-se realmente não diz respeito a um amor humano, porque o amor humano é passageiro, o amor humano deixa-se levar por muita coisa que pode atrapalhar, mas sim pelo amor que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo é amor. Ele sendo amor, ele une as pessoas no mesmo amor. Assim dá para viver em comunidade. É preciso que nos questionemos, por que será que a igreja perdeu terreno para muitas outras seitas que existem por aí, milhares e milhares de seitas, e perdemos tantos membros que partiram para essas seitas? Infelizmente, nós temos que constatar que no nosso meio não existe uma verdadeira comunidade. Não existe um amor tão profundo, um conhecimento tão profundo que nos una e faça com que nós possamos, tendo dado adesão a Jesus Cristo, amar-nos profundamente, ajudar-nos realmente, de tal maneira que nenhum de nós passe necessidade.
mas sim que todos juntos possamos caminhar a caminho de Jesus Cristo. Ó Senhor, nós queremos te entregar os nossos dias de hoje. Nós sabemos que a Igreja Católica passa por muitos ataques. Nós sabemos que na nossa igreja, existe às vezes muita falsidade também por parte dos membros. É preciso que haja uma renovação profunda da igreja. Isso só no poder do Espírito Santo. Nós pedimos então de todo o coração que o Espírito Santo venha, seja derramado em abundância e possam surgir muitas comunidades que se amem realmente e estejam aptas para evangelizar, difundir o Evangelho ao seu redor no mundo inteiro. Talvez um dia eu atravesse o oceano para ver o que tem lá. Depois de tantos anos. Lá está! Um viva pro Almirante Colombo! Colombo, a descoberta da América, uma produção da Associação do Senhor Jesus. Você pode receber confortavelmente em sua casa este desenho animado por apenas R$ 35. Ligue agora 011 1406. Este é o número pra você ligar. Você está convidado a vir participar. Não vem sozinho, traga a sua cidade. Forme a caravana, gente de verdade. Louvemos o Senhor, é um programa especial. Tem muita oração, testemunho musical, alegria o tempo todo, 5 horas na TV. Jesus está presente, só falta você. Forme a caravana, forme a caravana. Ligue 871-3422-E. Bodas de Caná é uma fita que propõe pistas para a redescoberta da alegria matrimonial em Cristo. O começo da caminhada de um casal é cheio de vinho, portanto existe muita alegria. Cátria nos conduz a reflexões concretas e práticas, meditando em como transformar a vida do casal da água para o vinho. Peça a fita em VHS Bodas de Caná pelo telefone 019-871-3422, na Associação do Senhor Jesus. Essa água precisa ser transformada. Como podemos formar uma comunidade? Eu conheço uma comunidade que teve como início um grupo de 3 a 4 pessoas que se reuniam para rezar juntas. Moravam na mesma rua, uma convidou a outra, e as 3 pessoas se reuniam e rezavam juntas. E o Senhor começava a atuar profundamente, porque essas 3 pessoas tinham o seu coração unido profundamente a Jesus Cristo. Outras pessoas devagarinho foram entrando, e o grupo foi aumentando. Então, esse pequeno grupo que começou de umas 9, 10 pessoas, pensou em formar uma comunidade, já que eram casais, e já que estavam unidos em oração, poderiam também partir para uma comunidade. O que fizeram então? Consultaram um sacerdote jesuíta e pediram a esse sacerdote que desse orientações como poderiam formar uma comunidade. Esse sacerdote, então, orientou-os que formassem núcleos, onde pudessem se reunir pequenos agrupamentos de 5, 6 pessoas,
onde pudessem se reunir pelo menos uma vez por semana para partilhar a própria vida e partilhar também a palavra de Deus e rezarem uns pelos outros. Eles deveriam ter, como as primeiras comunidades, uma norma de vida. Essa norma de vida fazia com que eles observassem um certo regulamento, a missa frequente, a comunhão frequente, o dízimo que eles deviam dar, os ministérios que deviam assumir. E assim foram surgindo devagarinho, com o correr do tempo, diversos ministérios. SOS, oração, plantão de oração, catequese de criança, grupos de adultos, encontro de adultos, encontro de viúvos e separados. Foram surgindo muitos ministérios. E um grupo de pessoas, que foi chamado ancianato, eles coordenavam essa comunidade, a serviço dessa comunidade. Além dessa comunidade, eu conheço também outra comunidade que começou a partir do terço rezado em prédio de apartamentos. Começaram 2, 3 pessoas a rezar o terço e a novena de Natal, em preparação ao Natal. Outras pessoas foram se juntando e formou-se então naquele edifício um pequeno agrupamento de umas 15 pessoas. Ali, aquelas 15 pessoas formaram uma comunidade, dividiram-se em núcleos, reunindo-se semanalmente para ler a palavra, para partilhar sua vida e também para ter um objetivo comum. E o objetivo comum desse núcleo de apartamentos era evangelizar cada apartamento. Então, quando havia o aniversário de alguma das pessoas de um apartamento, um dos membros se incumbia de levar uma cartinha, de pôr um bilhetinho debaixo da porta, cumprimentando. Devagarinho, todo o prédio foi sendo atingido pelo cristianismo. Embora nem todos fizessem parte daquela comunidade, mas todos foram atingindo. O importante para guardarmos é isso, que nos amemos em Jesus Cristo, porque toda falha destrói, toda falta de caridade destrói a comunidade. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda a graça de sermos nós, que trabalhamos em equipe, uma verdadeira comunidade, que surjam muitas comunidades nos dias de hoje como os primeiros cristãos, que as pessoas que dão sua adesão a Jesus Cristo se unam no amor do Espírito Santo, morrendo aos seus próprios gostos, e tenham um objetivo comum, levar a palavra, testemunhar Jesus Cristo às pessoas com quem se encontram. Ó Senhor, nós te entregamos essa reflexão, que possa atingir muitas pessoas, que muitas pessoas desejem participar de uma comunidade, para que os frutos sejam muito grandes e que o cristianismo cada vez mais se estabeleça sobre a face da terra, a partir de um pequeno grupo que aderiu profundamente a Jesus e que se ama verdadeiramente no Espírito.